A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para poder compartilharmos a palavra do Senhor. E nessa noite fria, que o Espírito do Senhor possa trazer conforto aos nossos corações e esquentar a nossa alma, fazer com que nós possamos sentir a presença do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus Pai Todo-Poderoso. E é no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós nos reunimos agora como igreja. Eu e você unimos a nossa fé para buscarmos a Deus, para fazer valer a sua palavra e que essa mesma palavra possa encontrar corações abertos, dispostos a ouvir e principalmente a obedecer aquilo que Deus quer de nós. Nesse momento, eu quero orar, pedir a Deus que traga o seu Espírito Santo e a sua presença gloriosa sobre nossas vidas, para que haja inspiração, para que haja um falar da parte de Deus e que rios de águas vivas possam fluir dessa palavra e possam trazer aquilo que é necessário às nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? O texto que nós vamos ler hoje fica no livro de 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 5, que diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós mesmos somos pedras, somos como pedras. E a igreja não é o prédio com 4 paredes e um telhado. E a igreja somos nós. A palavra igreja, na verdade, significa para fora. Então, a igreja que Deus colocou na terra é justamente para sairmos fora do mundo. Ela é separada. Então, eu e você somos a igreja do Senhor. Somos templos do Espírito Santo e somos edificados para sermos espirituais, para buscarmos mais da parte de Deus. Se nós somos a igreja do Senhor, se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós temos que oferecer mesmo sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus através de Jesus Cristo, como diz o texto de Pedro. Essas pedras vivas são chamadas santos e são membros da família de Deus. Deus assim o quis, desde a fundação do mundo, desde que Adão e Eva pecaram, e o plano de Deus era sempre a salvação. Engraçado, abrir uma aspas, um parênteses agora. Há uns tempos atrás, uma pessoa com qual eu estava conversando, estava falando de Jesus e me falou o seguinte: o que Jesus salva? Ele vai me salvar do quê? Qual é a salvação? Eu não sei, não entendo isso. E muitos acho que têm esse dilema ou essa dúvida. Desde, como eu disse, a fundação da terra, Adão e Eva pecaram e todos nós estamos sujeitos à condenação eterna. Todos nós estamos sujeitos já a sermos condenados e sermos excluídos do reino de Deus vivo e deixados para ir para o inferno. Mas Jesus veio e ele próprio se ofereceu como sacrifício vivo na cruz do Calvário para abrir realmente o caminho para que nós possamos ser salvos. A salvação, ela não é uma coisa que se adquire e ela está garantida, como muitos pensam. Nós precisamos ser constantes, precisamos estar firmes, porque, como o próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não é a questão de quanto tempo faz que você aceitou Jesus ou quanto tempo faz que você pensa em Deus, mas é como você se coloca, como você reage àquilo que Deus quer de nós, aquilo que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente separados do mundo e sermos agradáveis. Quando Deus olhar para nós, Ele possa se agradar de nós. Embora sejamos pecadores, não tenhamos feito nada que verdadeiramente possa fazer com que nós sejamos salvos, porque não depende de nós exclusivamente. Ou melhor, né? Depende de nós, mas
através de Jesus Cristo. Se nós mesmos quisermos fazer alguma coisa, nós não vamos conseguir. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Aceitá-lo como Salvador, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário, fazer valer a morte dele na cruz e a sua ressurreição, e ouvir os seus ensinamentos através da palavra, através de vidas que já na época eram seus apóstolos e que vem vindo com o decorrer dos anos e dos séculos para trazer essa mensagem do verdadeiro evangelho, do verdadeiro das boas novas para as nossas vidas. Bom, onde que nós queremos chegar hoje? Queremos chegar que como pedras vivas, como essência de Deus que somos e recebemos da parte dele essa separação, foi ele que nos escolheu, ele nos deu essa primeira graça, ele nos amou primeiro. Então, se nós somos pedras vivas, como brasas, nós precisamos, mesmo que estando separados, mesmo fora do prédio da igreja, fora do prédio de 4 paredes, nós temos que nos reunir como igreja, temos que estar em oração, temos que estar em unidade. Não pode haver entre nós aquele que queira ser mais do que o outro. Não pode haver entre nós pessoas que buscam ser mais sábias ou mais espirituais. Todos nós temos que ter em mente que todos precisamos aprender que Jesus que era manso e humilde de coração. Ele mesmo disse: aprendei comigo que sou manso e humilde, e eu deixe um fardo comigo. Quando nós entendermos que o verdadeiro servo de Deus é aquele que serve também aos outros, nós vamos entender muitas coisas. Porque não é porque a pessoa é pastor, não é porque a pessoa tem um certo cargo na igreja, que ele tem algum mérito sobre os demais. Muito pelo contrário. Quanto mais vos for dado, mais vos será exigido. Ou seja, Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus é que servia. Jesus veio para servir. Agora ele está numa situação bem diferente, porque agora ele foi para os céus, está sentado à direita de Deus Pai. E a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Agora ele não é mais o homem Jesus, ele é o Deus Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele, sempre ele, nos ensina a sermos humildes, a sermos cada dia mais humildes. Precisamos dessa humildade, precisamos ter no nosso coração muitas coisas da sua palavra que às vezes nos escapa, que nos deixa às vezes sem saber como agir, porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. A nossa carne, ela é exigente, ela é uma fogueira que precisa sempre de lenha. E quanto mais você alimenta, mais forte ela fica. E quando nós precisamos alimentar o espírito, deixar o espírito forte, a nossa alma forte. A alma é onde está todos os desejos, todos os sentimentos, toda a força de vontade que precisamos. Precisamos nos fortalecer na alma. A palavra de Deus, ela vai penetrar como uma espada e vai fazer a separação da medula, ou seja, ela vai lá no fundo e vai fazer o que ela precisa ser feito. Mas para isso, nós precisamos crer e ter fé de que Deus pode fazer muito mais do que nós mesmos necessitamos. Então, veja, Deus não nos dá a luta maior do que nós possamos suportar. Está escrito isso e Ele garante essa palavra. Deus nos dá a sua palavra dizendo: deixai o vosso jugo comigo e eu vos aliviarei, pois eu sou manso e humilde, como eu falei. Se nós somos a igreja de Cristo, se nós estamos separados do mundo, se nós somos como pedras vivas, porque ele disse a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Todos nós somos uma pedra. Nós podemos ser pedra de tropeço ou podemos ser a pedra que Jesus quer que nós sejamos. Então, vamos deixar, muitas vezes, os problemas
e as dificuldades que nos impedem de ter comunhão com nossos irmãos, para poder fazer valer a palavra de Deus. Quando nós nos tornarmos um, quando nós formos um em Cristo, assim como Jesus é um com Deus e o Espírito Santo, nós começaremos a enxergar e deslumbrar coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas da parte de Deus, coisas que vão nos trazer graça, que vão nos trazer alívio, que vão nos trazer força e vão nos fortalecer no sentido de nós continuarmos a proclamar o Evangelho de Cristo. Porque qual a finalidade da igreja? Que sou eu e você. É levar para outros essa palavra, fazer com que outros possam entender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Através do seu sangue, através daquele sacrifício de 2000 e poucos anos atrás, ele liberou o perdão dos nossos pecados, levou sobre ele todas as enfermidades, tudo de ruim, toda a força contrária está agora levada na cruz. Mas para isso, nós precisamos validar esse sacrifício dele, através do reconhecimento de que ele é o Filho de Deus, que ele veio à terra trazer conforto, paz. Por onde ele andava, ele curava. Ele trazia a palavra de Deus e ele curava, libertava, alimentava, fazia com que todo o povo que andava em busca dele ouvisse o que é o verdadeiro Deus, o que é o amor do Senhor, o amor do Deus vivo. Ele veio para explicar de que a lei não era suficientemente capaz de fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Ou seja, a lei não era suficiente para salvar a humanidade. Mas ele, através do seu sacrifício, liberou isso para todos, inclusive aqueles que ainda vão vir a nascer. Esses também vão receber, se acreditarem. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Muitos pastores, muitas igrejas, muitas denominações têm agora falado muitas coisas. Tem trazido muitas palavras, muitas coisas agora no final dos tempos, e muitas pessoas estão confusas. Eu falei com algumas pessoas que disseram que estão com medo do que pode vir por causa dessa Covid, por causa de outras pestes que podem surgir, por causa de comentários, de boatos. Aí eu citei o texto de Mateus, do final dos tempos, que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. Mas isso não é o fim, é só o princípio das dores. Ainda há de vir coisas sobre a terra, mas nós, se formos ver que nós somos a igreja do Senhor, já estamos separados do mundo, se nós permanecermos assim, se nós conseguirmos ficar firmes na palavra e nas promessas do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, nós seremos salvos com certeza. Nós não vamos passar por tantos problemas, porque Deus há de nos resgatar. E tudo que nós vamos passar, nós vamos receber uma coroa de glória eterna lá nos céus. Mesmo que nós não recebamos nada, mas só o fato de estarmos lá no céu com Jesus vai ser já de grande, mas muito grande alegria. Deus tem preparado para nós lugar e assim Ele tem deixado a sua palavra. Então, a palavra de hoje basicamente é para que nós tenhamos uma renovação da nossa fé, uma renovação do nosso caráter espiritual, que a gente possa começar a fazer aquilo que sempre nós aprendemos na igreja, que nossos apóstolos, a apóstola Helena sempre falava, o que Jesus faria no meu lugar? Como que é o pensamento de Deus? Como ele faria? Como ele agiria? Como ele trataria as pessoas? Como seria? Para que nós possamos viver. Nossa língua tem o poder de falar da palavra de Deus, mas também tem o poder de incendiar uma floresta. Quer dizer, nós podemos arrumar muitas confusões com aquilo que nós falamos, aquilo que nós deixamos mal interpretado para outras pessoas, ou sem querer, ou até intencionalmente. Mas Deus
sabe. Nós precisamos de correção diária. Nós precisamos de estarmos alinhados com o Senhor na sua palavra. E para isso, você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa crer que Ele está o tempo todo de olho em nós. Nada passa desapercebido para Deus, nada passa sem o conhecimento dele. Aí muitos perguntam também, mas por que então tantos problemas? Por que tantas doenças? Por que tantas enfermidades? Não foi Deus que criou as enfermidades no sentido de colocá-las sobre nós. Nós estamos no mundo, estamos separados como igreja, estamos para fora do mundo, estamos aqui como peregrinos. Nós estamos de passagem, mas já estamos garantidos, se nós continuarmos nesse caminho, como eu falei, a irmos para um reino eterno, junto a Deus Pai e com Jesus. Mas para isso nós precisamos ter em mente de que estamos sujeitos ao sol, à chuva, os ventos, as tempestades. Como vamos lidar com tudo isso? Nós precisamos ter fé de que Ele fazendo, não fazendo, acontecendo, não acontecendo, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo seus servos. E Ele tem visto as nossas aflições, tem visto o seu choro, tem visto as suas lágrimas, mas Ele também tem garantido de que, lembra que eu falei no início? Ele não nos dá a tentação ou a dor maior do que nós possamos suportar. Então você é forte, você é mais forte do que você pensa. E tudo que você passa, todas as coisas que na verdade nós passamos, nos tornam mais fortes, nos tornam mais capazes de entender e compreender aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Talvez não agora, durante o período em que você esteja passando pelo problema, porque é muito difícil olhar para a solução quando você está no meio de um problema. Mas assim que começa a clarear, assim que você começa a perceber que as coisas estão se ajeitando, você percebe como Deus foi te dando capacitação, foi te dando sabedoria, te dando paciência, muitas vezes força, muitas vezes graça para lidar com certos problemas. Mesmo que você tenha errado, pecado, tenha feito coisas que se arrependeu, de qualquer maneira é um aprendizado. Você não pode carregar o seu peso sozinho, achando que você não tem mais jeito ou que você tem medo de ser deixado aqui. Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou Jesus Cristo. E todo aquele que confessar o nome de Jesus, crer nele, será batizado, será salvo. Então, eu já falei isso outras vezes. É tempo de voltar para Deus, se voltar para Deus. É tempo de congregar, é tempo de unidade, é tempo de você ligar para aquela pessoa que você não fala há muito tempo, por mágoa ou por ressentimento, ou porque isso ou aquilo, pedir perdão, se reconciliar, buscar 7 vezes 7, perdoar. Buscar perdoar, porque o perdão não é um esquecimento. O perdão é uma força de vontade de você falar, olha, eu te perdoo. E não quer dizer que você vai abaixar a cabeça e, vamos dizer assim, deixar as pessoas fazerem tudo de novo. Mas se fizerem, 70 vezes 7. Deus é quem manda todas essas coisas. Para nós, humanos, a carne, é difícil entendermos essas coisas. Mas como eu disse, se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos a igreja do Senhor, somos separados, Ele nos escolheu, foi Ele que nos escolheu, a cada um de nós, Ele nos separou, Ele nos deu instruções, deixou-nos ouvir a sua palavra, deu-nos revelações da sua vontade, nos deu sonhos, nos deu realizações, fez milagres, nos deu libertação, trouxe sobre nós maravilhas. Ele vai fazer todas essas coisas. Precisamos entender os propósitos de Deus. Quando nós entendermos tudo isso, ficará um pouco mais fácil. Eu sei que muitas pessoas
vão falar que isso é muito difícil, que isso é complicado. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é difícil. Sendo Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Então, se eu quero perdoar, eu vou perdoar. Se eu quero agir, se eu quero buscar a Deus, se eu quero fazer algo que vai mudar a minha vida, porque quando nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, automaticamente nossa vida começa a ser modificada. De uma maneira ou de outra, você só percebe porque os outros talvez possam falar para você. Você muda o seu linguajar, você muda a sua forma de se relacionar com as pessoas, você muda a maneira como você faz os negócios, como você trabalha, como você vive. Pode ser que ainda você esteja no meio do processo, no início do processo, porque ninguém chega ao final do processo, só quando nós estivermos na glória. Mas cada dia que passa, nós vamos ter um pouco mais da capacitação de Deus através do seu Espírito. E Deus, assim como fez com os seus apóstolos, deu sobre eles o Espírito Santo. Então busque mais o Espírito Santo. Busque mais se ver livre dos pecados, das tentações, daquilo que te separa de Deus, daquilo que te afasta de Deus. E comece a orar, comece a buscar mais da presença dele. Daniel orava 3 vezes ao dia, falava com Deus, e Deus se alegrava disso. Quantas vezes a gente busca a Deus de verdade? Falar só, ó Jesus, quando se passa por uma situação difícil, não é só isso, não é o suficiente. Temos que buscá-lo, temos que adorá-lo, temos que agradecer, independente da situação, independente do que estiver acontecendo. Vamos agradecer a Deus e deixar que Ele seja glorificado em nossas vidas. Se todos nós, como igreja, mesmo separados, mesmo agora estando longe, afastados da casa dele, que é o templo com 4 paredes e o teto e tudo mais, nós estamos separados fisicamente, mas devemos estar unidos na unidade espiritual. Quando eu me uno a você na mesma fé, no mesmo propósito de estarmos orando, abençoando, derramando a graça sobre a vida de todos aqueles que nos cercam, daqueles que nos rodeiam, dos apóstolos, dos pastores, dos membros, de todos os que compõem a igreja de Cristo Jesus. Quando nós estivermos orando uns pelos outros, sem segundas intenções, sem querer aparecer, mas como diz a palavra dele, trancado no nosso quarto, no escuro, só eu e Deus, você e Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus vai dar muita graça sobre nós. E a igreja do Senhor aqui na terra será fortalecida. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, porque isso é uma promessa. Essa é a virtude do poder de Deus. Que Deus abençoe a todos. E eu quero dar um parabéns especial no dia de hoje à vida do apóstolo Farid, que está completando mais um ano de vida. Que Deus o abençoe grandemente, que Deus derrame sobre ele a graça, o poder, a manifestação do seu poder, do Espírito do Senhor venha sobre a vida do apóstolo Farid e ele receba esse presente dos altos céus que ele tanto precisa. Que venha sobre ele também mais sabedoria, paciência, para poder conduzir os planos e os propósitos daquilo que Deus colocar no seu coração para a igreja de Cristo Jesus no Ministério Cristo é Vitória. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus fortaleça nossos corações, que nós possamos entender cada dia mais a sua palavra. Sinta-se abraçado, sinta-se verdadeiramente agora acariciado, que você é uma pessoa amada do Senhor e por todos nós. Embora não estejamos nos vendo, mas podemos nos sentir uns aos outros em amor. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. E obrigado pela oportunidade. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém?